Você tá assistindo o Episteme, eu sou o João. Eu sou o Otávio. E hoje a gente tá aqui num cenário um pouco diferente para trazer um conteúdo num formato diferente também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a série Adolescência, série nova que saiu na Netflix. E hoje é um vídeo diferente do que a gente costuma fazer no podcast, porque a gente vai, na verdade, talvez emitir um tipo de opinião mesmo, que a gente tem. Não que a gente não emita no podcast, mas a gente tenta se restringir mais ao conteúdo embasado. A base de referência que a gente tem, né? Então, aqui a gente vai, claro, sempre trazendo uma análise psicológica, né, da série ali, só porque emitir mais opiniões pessoais, né? Isso. Uma análise, quase uma resenha crítica aí dessa série, que se você não assistir, você não tira o CRP. É verdade. Então vamos lá. E a gente vai tentar também se limitar a um tempo menor, né? Isso. Porque a proposta é ser algo mais rápido também. Fechou? Fechou, isso Fechou? Pra quem não assistiu, a série Adolescência é uma série que se passa nos dias atuais, é uma série contemporânea. Se eu não me engano, ela se passa em 2022. E a série trata da história do Jamie e uma acusação que ele sofre de ter cometido ou não o assassinato da Katie, uma menina da escola dele, né? São adolescentes? São adolescentes, na faixa ali dos 13 a 15 anos, né? E eles são da Inglaterra, né? Importante, né? Isso. Ressaltado onde eles são. Sotaque bem puxado, Sotaque todo puxado, mundo fala com sotaque muito puxado. Bota! Enfim, a gente vai trazer aqui 3 grandes aspectos que a gente acha que podem ser analisados, enfim, levados em conta. São relevantes, né? São relevantes dentro da série da adolescência. Os aspectos neurológicos e biológicos, aspectos teóricos de psicologia e aspectos culturais. A gente vai passar por essas 3 camadas, começando no biológico, né? Então, características essenciais a se ressaltar sobre essa camada é que ele é um menino, né? E a idade ele tem quantos anos? 13, eu acho que é 13 anos. 13. Ele tem 13 anos. É um menino de 13 anos. Entrada na puberdade, né? Recém entrou na puberdade, né? Então a fase de adolescência, né? E a série mostra muito essa questão de... da adolescência, né? As cenas ali dentro da escola e as dinâmicas de grupos ali entre os adolescentes, né? Tem vários grupinhos, né? Vários coletivos diferentes. E tem os populares, né? Tem a questão do... uma coisa que a série enfoca bastante é a questão do bullying, né? Sim. É uma das principais rejeição Rejeição, em determinados grupos, né? Então... E o que necessariamente implica a gente dizer como um aspecto biológico o Jamie tá na puberdade? A variação de hormônios que o Jamie tem é completamente diferente do que ele experienciou até agora na vida dele, né? Então a gente tem o começo da vinda da testosterona propriamente dita forte, né? Daí tem o aparecimento, enfim, diversas características. A questão de... Enfim, a elevação da testosterona a gente sabe que tem impactos comportamentais bem intensos, né? Que causa tendências comportamentais no homem bem específicas, né? Então tu vê que ele é um menino que mostra ele a partir dos 13 anos, né? Mas ele é um menino que ele tá sempre... Ele é meio emocional, emotivo, né? Pendendo para uma agressividade. Ele tem alguns surtos de agressividade que depois, ao decorrer da série... Ele entra muito em conflito, né? Isso. Com as pessoas ao redor dele. Principalmente no terceiro episódio... Terceiro? O quê? Episódio. Principalmente no terceiro episódio, a gente vê ele com a psicóloga tendo uns surtos de raiva, né? E a gente entende até aquela questão, até tu vê que ele apresenta comportamentos de dominância, assim, né? Quando ele é colocado em xeque alguma coisa dele ali, né? Ele às vezes quer amedrontar a terapeuta. Ele quer botar medo, né? Só que, enfim, a terapeuta faz um trabalho incrível, a psicóloga faz um trabalho incrível com ele lá. Sim. E... Enfim, a gente vai chegar no episódio 3 também, é um ponto que a gente vai conversar hoje, foco no episódio 3. Como aspectos biológicos a gente tem isso, o Jamie é um adolescente, tá no período de puberdade, tem uma desregulação hormonal. Não desregulação, mas algo natural. Algo natural que se passa. É esperado. Só que não é fácil de se entender e de se compreender o que está acontecendo no momento que ele está na vida. São mudanças súbitas, né? Então é difícil. Nenhum adolescente, ninguém que está recém entrando na puberdade sabe lidar com tudo aquilo com toda essa carga hormonal que vem. Que está alterando, né? Todas as alterações. E além de que, a crise biológica da adolescência, que é
quando tu começa a ver enfim, os pelos crescendo no corpo, as espinhas aparecendo na cara, isso tem fatores biológicos, mas causa dentro do indivíduo, do sujeito que está passando, uma crise psíquica, né? Também. Então a gente viu ontem que, tipo, quando a gente foi gravar o episódio, terça-feira a gente gravou o episódio sobre o luto, e a gente viu que basicamente todas as grandes fases de transições, de estágios da vida, são períodos de luto. E o Freud fala disso também. É como se fosse uma morte, né? Porque uma morte, é um modo de funcionamento, uma parte tua que simplesmente deixa de existir, né? Para Perfeito. outra tomar lugar, ou pelo menos características essenciais da fase anterior desaparecem, né? O Freud Pra fala outras. do luto do corpo infantil, quando você vai pra adolescência. Você precisa matar aquele corpo infantil e entender que tu tá em um outro corpo, com outras características sexuais, né? Então, aspecto importante da vida do Jamie também. Aspectos teóricos agora, em específico, de uma abordagem psicanalítica, do que a gente acha, que a gente viu em sala de aula, que possa contribuir para que você, para que a gente também possa entender um pouco mais do Jamie, ou pelo menos ter uma visão mais clara do que está acontecendo, né? Recentemente a gente teve uma aula de um professor de psicanálise, o professor William, e ele chegou a mencionar que, e isso em psicologia do desenvolvimento, em psicologia da adultez emergente, agora a gente acabou vendo também, que a adolescência ela é marcada principalmente pelo que o professor chama de vácuo identitário. Então, é um processo em que você... Todo mundo sabe que a adolescência é um período de transição, tipo, isso se ensina até em ensino médio. Mas o vácuo identitário significa que, ao mesmo tempo que você já não é mais uma criança, que você já não é mais uma pessoa adulta, você está nesse período de transição em que Não é você nenhum nem realmente outro. não sabe o que é ainda. E esse vácuo identitário, muitas vezes não, em via de regra, os adolescentes que estão passando por esse momento vão se anexar, vão se identificar e vão colar em grupos coletivos. É que aí é onde começa mais... É meio que o ponto inicial realmente da construção da identidade da pessoa, né? Tipo, individuação ali. E tudo começa no coletivo, né? Então, como o JP falou, é uma fase que é marcada primeiro, eu acho que por extrema socialização, né? Algo que ali a criança até aquele momento não está acostumada, né? Não está acostumada a lidar com tantas pessoas diferentes, interagir com tantas pessoas diferentes, grupos sociais diferentes, né? Tu está sempre em contato com pessoas que vão para longe, não é só mais tua família ou amigos próximos, ou enfim, né? Começa uma socialização mais intensa, e não só isso, começa a formação de diferentes coletivos, né? Até, como a gente falou já antes, na série tem os populares, tem os nerds, os alternativos. E aí que tá 2 pontos interessantes que eu queria ressaltar. Quando eu disse grupos coletivos, não foi redundância, foi proposital. Porque o processo de adolescência é você participar de um grupo e é diferente, pelo menos ao meu ver, é diferente de você fazer parte de um grupo quando você é adulto, quando você é, enfim, jovem, adulto. Porque, por exemplo, a gente faz parte de um grupo e o nosso grupo é tipo o grupo de amigos da faculdade, o grupo do vôlei. Só que quando tu tá quando tu tá na fase da adolescência, o grupo que você se identifica, ele é um grupo dentro de um coletivo maior, na maioria das vezes. Então você se identifica muitas vezes, por isso que a gente tem o fenômeno da galera que gosta muito de anime e faz cosplay, o negócio, caramba, tu é parte de um grupo pequeno, que faz parte de um coletivo muito maior. Sim. Ou, por exemplo, o grupo dos atletas de vôlei. Não é só sobre ter um grupo, você e as 4 pessoas que moram na tua rua de vôlei. Hoje em dia, os grupos, eles são coletivos porque a interação deles é com outros grupos, tipo assim, do mundo inteiro, cara. É tu gostar de vôlei, é tu gostar de anime, é tu gostar de filosofia, é tu gostar de festa e ter outras pessoas em outros lugares que vão contribuir para esse teu gosto também. Tem uma conveniência que une, né? E parece que é o tipo... um tema. Então é como se o grupo que você já faz parte, que já é um coletivo, ele se cola em outros grupos. E é isso que a gente vê no Jamie. Ele faz parte de um grupinho pequeno da escola dele, que é ele mais 2 amigos, né, que eu não lembro o nome. E esse grupo desses meninos, eles não fazem parte, mas eles consomem conteúdo que hoje em dia a gente chama de conteúdo Red Pill. Conteúdo da galera do 80-20, enfim, tem nomes esse tipo de conteúdo, né? Na série eles chegam a mencionar o Andrew Tate especificamente. Mas eu não lembro, mas não foram eles que mencionaram, né? Tipo, o quê? Não foram... Tipo... A psicóloga fala Red Pill. Não, mas eu digo, os meninos, não foram eles que mencionaram, né? Eu não lembro exatamente. O Andrew Tate.
Não. Quem menciona o Andrew Tate É uma professora, não é uma professora. É a assistente de polícia do policial-chefe. A assistente, ou enfim, a segunda delegada, não sei. A outra delegada que tá participando da investigação junto, ela menciona o Andrew Tate porque eles descobrem que um emoji em específico menciona a comunidade Red Pill. Que ele usa no Instagram. Um emoji em específico de bomba, eu não lembro exatamente. Eu lembro disso aí, isso eu lembro. É tipo, alguma coisa, enfim, do Jamie ser um incel. Tipo, mas aí a questão também é que a série mostra que, tipo, esses comentários feitos, né, são as pessoas fazendo bullying com ele no Instagram, né? Isso. Então, aí até ele nega, né, que quando ele é questionado, né, sobre... Lá na polícia, né? Tu concorda com essas coisas e tal? Ele fala, não. Ele fala, do 80-20, eu tenho certeza que eu concordo, né? O que é o 80-20, né? 80% das mulheres gostam de 20% dos homens. Quando a psicóloga indaga ele disso, ela pergunta, né, se ele concorda com essa cultura Red Pill de uma maneira mais geral, ele fala que do 80-20 ele concorda. Ele fala que tipo, lá tem uma parte que ele concorda, né? Então meio que eles ressaltam muito essa questão de os emojis que têm os significados específicos, né? Porque os adultos, no começo, quando eles estão investigando, eles não sabem o que a implicação daquilo ali. Até foi um problema para resolver o caso, foi isso aí, porque o filho do investigador teve que chegar nele e explicar. Cara, tu não entende a nossa língua, tipo, tu não entende a nossa linguagem. Tipo, e é interessante, porque o movimento deles de investigar um crime feito por adolescentes com outro adolescente, dentro de um ambiente de adolescentes, e eles não procuram entender a linguagem deles. Exato. Entender a linguagem da galera que tá ali, entender como eles se comportam. Eles só querem resolver o caso de uma perspectiva de fora, tá ligado? Então, até o filho do investigador chega pro investigador e dá essa pista, né, de tipo que, cara, se tu for ler simplesmente o que tá escrito, as palavras, né, do que foi comentado, tem um sentido. Agora, no momento que tu bota os emojis, que tem aquele já significado ali acoplado a toda essa cultura, né, do Red Pill e tal, aí meio que, tipo, expande completamente, né? Eles começaram a enxergar de algo, de uma perspectiva que eles nem imanavam, né? Que era a perspectiva dos Eles não entendiam que era bullying. Que ele tava eles não entendiam. Porque no começo, eu lembro que, eu não sei se é um investigador que fala, ou a galera que tá ocupada do caso, estão vendo os prints dos comentários do perfil dele, e eles acham que a Katie, né, é amiga dele. Lembra? Fala, tipo, não, mas ela tá ela comenta em todos comenta os seus posts, né? Tal. Quer dizer que ela era sua amiga? Eles continuam sem entender tudo aquilo, cara. E é engraçado, porque a série, ela não tenta, em momento algum, puxar o Jamie pra uma patologia. Sim. Tá ligado? Eles não tentam colocar no Jamie a figura de um sociopata, a figura de um psicopata, a figura de alguém que não tem a capacidade de sentir empatia. Não. Na verdade, a gente descobre na psicóloga que ele teve empatia pelo que aconteceu com a Kate. A Kate teve fotos, vídeos vazados. E a questão é que ao longo da série também mostra que ele não tem um problema de não sentir emoções. Na verdade, ele sente a todo momento, até demais, né? Se pá que até isso, né? Tu vê, a questão é, algo que eles mostram muito e que eles te chamam a atenção é que, tipo assim, ele tem problema em lidar com os próprios sentimentos dele, né? Tu vê? Daí entra aquela questão, o pai dele também, mas a grande questão da série é que tu vê que eu acho que, tipo assim, ele vem de uma família, porque no começo eu pensava assim, porra, o pai dele deve ser um merda, só tô esperando ele fazer alguma merda. Eu só tô esperando... Do caralho, a mesma coisa. Eu só tô esperando ele bater na mãe dele, tô esperando ele bater na irmã, ele bater nele. Gente, o cara é um doce. Exato, e daí eu pensei assim, porra, alguma coisa, uma hora ele vai explodir, vai machucar a esposa dele, que é a mãe do Jamie, né, que daí foi daí que o Jamie aprendeu esse comportamento e tal. Tipo, claro, o pai tem influência, a gente vai discutir já. Exato. Só que a parada é que, cara, eles são uma família bom, uma família plenamente normal, que ele ama os filhos, ama a mulher dele, quer sempre, tipo, resolver os problemas e tal, né? Aí dá pra entrar daria pra entrar no mérito de, tipo, se é uma cultura tóxica de masculinidade e tal, daria. Porque a questão é... Não é... tipo assim, ele é um pai normal, cara. Sim. Tipo, da geração dele. A mãe dele também é uma mãe muito boa. Ele é um pai da geração dele. Tanto que a irmã do Jamie é uma menina ok, normal. Uma menina normal.
saudável. Isso é interessante, porque uma das coisas que a psicóloga conversa com o Jamie no terceiro episódio, porque o Jamie claramente é um menino inteligente. Então, Sim. tipo, ele fica achando o tempo todo que a psicóloga vai passar a perna dele. Que vai querer descobrir alguma coisa toda hora ali, pregando peça arrancar porque- alguma coisa dele. Tanto que eu lembro, na hora, no episódio da entrevista, ela pergunta, em alguns momentos ela tipo, questiona ele, tá, e como isso te É isso faz que eu ia se falar. sentir? E daí ele fala, mas tu não deveria falar isso, tu deveria me consolar, que não sei o que, Ele tá fala bem ligado? assim, não, mas é porque eu sou feio e não sei o que. E fica olhando assim, odeio e ela isso, fala pra você, e como é se sentir feio? Ó, e ele fica esperando dela uma validação, né? É. Tipo, uma Tanto coisa que do tipo... depois ele pergunta, tá, tu me acha feio? Tu lembra? E ela fala, o que eu acho não é relevante aqui. Tipo, o que eu quero, e ela fala isso o tempo todo, o que eu quero entender é o seu entendimento sobre o que você tá passando. Sim. E esse é o ponto principal, porque ela faz questão de entender o que significa a masculinidade pro Jamie. Sim. Ela pergunta isso explicitamente em certo Sim. momento. Ela fala, eu quero entender qual que é o seu conceito de masculinidade. E eu acho que se eu perguntasse pra você dessa maneira que eu tô fazendo agora, você não ia me responder. Então como é que eu faço? Eu pergunto pra você o que você acha do seu pai. Eu pergunto pra você o que você acha do seu avô. Como Eu ele pergunto trata a pra mãe você dele. como você trata a sua mãe. É. Como que as figuras masculinas no seu universo estão se relacionando com as figuras femininas. Estão se relacionando com você, estão se relacionando com o mundo lá fora. E é dessa maneira que ela tenta entender o Jamie. E é genial, cara. Sim. Enfim, com certeza, tipo, eles devem ter chamado algum psicólogo ou psicóloga pra, Com tipo... certeza. Eu não sei que abordagem que a psicóloga é, tipo, não dá pra saber a olho nu, pelo menos não eu, não tenho conhecimento suficiente. Sim. Mas, pô, ela Cara, é muito boa, né? é. A atriz que faz é muito boa, e enfim... E, enfim, a maneira como eles retratam a psicóloga em si é muito legal também, né? Sim. Tá, pode falar. Não, pode falar. Eu queria falar isso, o ponto que eu queria trazer aqui é justamente que o que acho que a galera mais de idade que tá assistindo a série não tá conseguindo entender, e o que talvez os policiais não tenham entendido, é que a adolescência de hoje em dia, ela é diferente da adolescência de antigamente, porque são grupos coletivos. E também a não questão são tipo, os grupos coletivos, os grupos antigamente, tipo, meu pai fazia parte de um grupo de rock na faculdade, tipo, ele tinha um grupo de rock dele ali, era um grupo de rock em Rondonópolis, Mato Grosso, com X pessoas. Se eu faço parte de um grupo de pessoas que jogam LoL hoje em dia, são pessoas que jogam LoL no Brasil inteiro, mano. então, Eu a converso com pessoas que internet... jogam LoL no mundo inteiro, no Para- Brasil inteiro. que É o meu grupo aqui, que eu tenho, que se relaciona com milhões de outros grupos também. Isso, e o que isso implica? Isso é bom? Isso é ruim? então, a parada é que... Então, quando entra a internet, né, globalização, Porra! tudo isso aí, Muda tudo, mano. tu vê que vira um fenômeno mais descontrolado, né? Não que seja ruim ou que seja bom, depende do conteúdo, né? Depende do O grupo é feito em cima do quê? Depende, né? Então, Depende, cara. daí a questão é, a série mostra bastante essa parada de que, tipo assim, cara, eles são pais bons, São pais que, bons. apelo que mostra... Família funcional, pais amorosos, Exato. pais que cuidam. Tem as questões dele ali, O pai dele tem problemas com raiva também. tipo assim, ó, tá ligado? mas ele nunca machucou a mãe, nunca machucou ninguém, Sim. ele direciona isso para... Ele direciona a raiva dele a coisas que não causarão danos a pessoas, né? Isso. É isso que a série mostra, né? Então é um cara duro, né, de uma geração passada, que tem uma certa dificuldade de lidar com os próprios sentimentos também, talvez não tenha aprendido, né, por causa da cultura da época dele. Sim. Só que ele é um cara bom, ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Né? Ele é um bom pai. Entendeu? E ele chega a mencionar que, tipo, cara, eu tive um pai que batia em mim. Exato. E eu vou fazer com o meu filho melhor do que o meu pai Ele fez falou, comigo. eu nunca vou repetir isso com meus filhos. Então ele não só era um pai bom por sorte, ele tem a intenção de ser um tem bom pai. consciência. Ele tem a consciência de querer ser um bom pai. Isso é Exato. essencial. Então, tipo, a série mostra que os pais hoje é muito mais difícil tu conhecer teus filhos, né? Porque na internet, computador e tudo isso aí... A falsa impressão de que ele tá seguro dentro do quarto. É muito... Exato. E tanto que eles falam no final, né? Que a gente... ele nunca gostou muito de esporte e tal. Daí chegou um ponto da vida que ele queria comprar um computador. A gente deu o computador pra ele e a gente achou que ele tava seguro lá. Né? Tá ligado? A gente achou que ele tava seguro sai pra lá. festa, não incomoda ninguém e tal. boa, Mas a grande questão é que tem um mundo inteiro ali dentro, né? Tipo, em que Mundo ele existe, maior. ele interage, né, com outras pessoas. E é aquela coisa, na internet, é clichê, mas na internet a gente se sente seguro pra agir, às vezes, de formas que
no mundo real tu não agiria. No mundo real tem consequências. O anonimato é uma arma. É literalmente uma arma, o anonimato. Conseguir se esconder, né, por trás de uma máscara. De uma máscara, de um perfil de rede social, é algo que, cara... E é isso que eles falam, tipo... E aí é o último ponto que o nosso professor William fala na aula dele, é uma frase que é super famosa, enfim, aldeias africanas, enfim... Que é que é necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. Sim. Criar um ser humano, criar uma criança, não é só pai e mãe. Nós não somos feitos só de pai e mãe. Com certeza. A gente é feito da escola, a gente é feito dos amigos, a gente é feito da faculdade, a gente é feito do professor de inglês, a gente é feito do professor de música, a gente é feito de uma porrada de gente. É aquilo cara. Que a gente apontou no episódio até de análise de comportamento. Os pais são figuras essenciais na construção do que tu vai ser, no teu desenvolvimento, na construção da tua personalidade. Só que isso é uma parte de ti. Pode ser uma parte que ocupa bastante espaço, mas tem todas as outras, né? As outras pessoas que tu se relaciona. Um grupo de amigos que tu convive por muito tempo. Uhum. Tu, querendo ou não, tu acopla pra ti parte dos outros. Todas as pessoas que tu convive com certa regularidade, quanto mais regularidade que tu convive, mais partes dela estarão em ti, né? É impossível tu conviver com uma pessoa e tu não tirar, mas ela compartilhar algo dela contigo e tu compartilhar algo de ti com ela, né? Abre aspas aqui dizendo que pro Lacan, o Lacan tem toda uma relação com o outro, né? Então se tu for ler um livro do Lacan, o outro é sempre o O em letra maiúscula. Porque, tipo, é um nome próprio, é um conceito, é algo tangível. Então ele fala que a gente nunca passa impune pelo outro. Sim. Quando a gente se relaciona com alguém, quando alguém se relaciona com a gente, quando a gente escuta alguém, quando alguém é escutado... Tu tá sempre aprendendo alguma coisa. Aprendendo. E ensinando também. Você não vai passar impune. Alguma coisa vai ficar contigo e alguma coisa você vai deixar com aquela pessoa. Então a gente não é feito só de pai, não. Tem outro exemplo que o professor William falou. Teve um caso no Distrito Federal, um tempo atrás, em Brasília, em que eles colocam que teve, parece que um grupo de adolescentes de classe média alta que ateou fogo em um morador de rua. E ele coloca bem assim: um adolescente entediado de classe média alta em Brasília não colocaria fogo em um morador de rua, mas um grupo de adolescentes entediados de classe média alta em Brasília colocaria fogo em um morador de rua. Sim. É que a parada é que ações que partem de um coletivo, né, tipo, nunca parte exatamente de um coletivo, porque o coletivo é formado por um grupo de indivíduos, mas a questão é que é uma parada que se retroalimenta, né? Então, tu não se sente confortável sozinho de ser hostil com um tipo de pessoa. Parece que tipo, é possível se esconder na massa. Só que como tem outras 4 pessoas, tu distribui a responsabilidade, assim, né? Tá ligado? Eu tive um professor de artes... fica menos pesado tu lidar com o custo de agir dessa forma, né? De todas as formas, né? Entendeu? Eu tive um professor de literatura, na verdade, no ensino médio, e ele era psicanalista, e ele disse que ele fez o TCC dele sobre pulsão de morte e torcidas organizadas. Porque, tipo, ele falava que, tipo, a cultura de massa da torcida organizada contribuía para as pessoas manifestarem a pulsão de morte delas de uma maneira muito boa. Aquela maneira muito boa, de uma maneira muito... Enfim, sem confortável, tipo, sem confortável de manifestar o que tem de pior dentro de você, cara. Aí era racismo, raiva, violência, tudo. Aspectos culturais do Jamie, né? Que aspectos da onde ele vive, quando ele vive, como ele vive. Da própria internet, eu acho que o que a gente falou da internet já é uma parte da cultura, né? Sim. O Jamie, aspectos culturais, né? Cara, o Red Pill, né? Tipo, o Jamie é um homem e ele acabou dando de encontro na internet, porque ele é um menino que usa internet sem supervisão, com a cultura Red Pill. Mas sabe qual é a parada? É que eu não lembro se na série explicita que ele realmente consome esse tipo de conteúdo ou se estavam fazendo bullying com ele por ele ser nerd e ter receio de, tipo, estar perto de mulheres e dos grupos mais populares, tá ligado? Então o que eu acho que é um ponto legal da série é justamente que ela não tenta em momento algum explicitar e colocar assim, foi por causa disso aqui. Sim. O que eu acho muito interessante da série, e que ao mesmo tempo é o que é de mais angustiante, é que a gente fica a série toda procurando, não, eu preciso entender, entender que ele fez por causa disso. Mas enfim, no começo... as coisas deram errado com o Jamie por causa disso aqui. Não, foi isso. Não, ele é Red Pill. Gente, não é só ele ser Red Pill. Não é só ele ser homem. Exato, ter internet sem supervisão. O negócio que eu acho meio absurdo
teve uma galera que viu e falou, não, é porque ele é red pill, então é por isso que ele é violento. Cara, não é tão simples assim. Não é tão porque simples. Essa comunidade, com certeza, existem muitos homens que suportam ela. Agora, é uma parcela pequena que vai realmente apresentar comportamentos violentos, cara, no mundo real, sim. né? O que houve com o Jamie assusta a gente que assiste, porque tu pensa que pode acontecer, pode estar acontecendo com qualquer um, tipo, sim. O Jamie é uma criança que foi bem criada, faz um ensino escolar bom, ele ia bem nas notas, só que aconteceu alguma coisa que a gente não consegue ver explicitamente. Quando tu vê um Ted Bundy da vida, aquele psicopata que matava a mulher, tu fica claro, ai, ele é um psicopata, ele é manipulador, deu pra entender. Que já tem todo um contexto já pré-estabelecido. Agora o Jamie, ele é uma criança dócil, ele é uma criança que você se recusa a acreditar que ele fez. Ele tem os problemas dele, só que, né, que vai mostrando cada vez mais ao longo da série. Só que, tipo, tanto que no começo, eu tava vendo e eu pensava, mano, armaram pra ele, tá ligado? Eu pensava, porra, aquele Ryan... Deve ter sido o Ryan que fez e estão jogando o peso pra cima dele. Tu vê, cara? Porque eles são meio parecidos, o cabelo e tal, daí a câmera tava de longe, eu pensei... A hora que apareceu esse Ryan, eu já comecei a sentir um cheiro de... bullshit. Exato, começou a me cheirar mal aquilo ali. Só que... eu acho que talvez tenha sido proposital, não sei, do diretor, né? Tipo, querer te fazer pensar que... Não, ele não fez. E, tipo, tu começa a acreditar, talvez, no Jamie que... Estão armando pra ele que tudo vai se resolver. Só que não vai, ele é só um mentiroso. Ele é só um mentiroso. Ele é só um mentiroso. E, tipo, quem não mentiria no lugar dele, tá ligado? Tipo, a gente não mente quando faz cagada muito menor, sei lá, derrubar um vaso, enfim, sujar um tapete, manchar alguma coisa, tu não mente, tá ligado? E, enfim, muito, muito difícil que tá passando. E daí até parando pra olhar da perspectiva dele, como tu falou, talvez a maioria das pessoas que estivessem na situação dele, a maioria das pessoas não estaria, né? Tudo bem, né? Tu matar alguém, né? Só facadas, que... 7 facadas. Uma pessoa inocente. Claramente um ato de ódio. 7 facadas. Só que, tipo, mostra que ele teve talvez ele tenha tido um certo peso pela ação que ele fez. Ele, tipo, tu não conseguia, ele não conseguia admitir que ele fez aquilo ali. E, tipo, ele realmente ficou emocional, ele teve uma reação emocional em relação ao ocorrido, ao que ele fez, principalmente depois que ele foi confrontado, né? Sim. Tudo bem, né? Até porque eu talvez não imaginava que tinha as câmeras ali de segurança da rua, né? E tal. Aí eles mostram um vídeo pra ele, aí o pai dele vê junto, né? Cara, o pai dele vê junto. Eu acho que isso é algo que dá um peso ainda maior, né, pra reação dele. Porque, tipo, porra, tô envergonhando meu pai, que desonra, né? Talvez, porque, tipo, ele escolhe o pai e depois na série fica claro, né? No finalzinho do último episódio, eles chegam a falar, por isso que o Jamie escolheu você, porque você vai escolher proteger o Jamie, mano, independente do que acontecer. Sim. E é um dos fatores pelo qual ele é um bom pai. Que ele ia proteger o filho incondicionalmente, né? Sim. E é um motivo pelo qual ele é chamado pra ser o adulto responsável dele. Sim. E o pai se culpa também, né, no final. Nossa, pra caralho. Ele acha que dá pra ter feito muito mais tipo, coisa. Ele é um cara... Ele tem banco raiva e tal, mas tu vê que ele é mais durão, assim. É um cara legal, mas ele é mais durão, né? Mais frio. E no final, quando ele fica sozinho, ele se acaba no choro ali, né? Pega o ursinho do Jamie, né? Uma analogia ao Jamie. E ele chora, beija o ursinho. E ele fala como se estivesse falando com ele, né? Tu lembra? Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas tipo... acho que ele pede desculpa. Ele pede desculpa, Pede desculpa. Exato, ele pede desculpa pro Jamie, tá ligado? Exato. Porque, é claro, né? Não é culpa, como a gente estabeleceu aqui, a culpa não é dos pais. Né? Mas existe uma parcela de responsabilidade até no que a própria mãe fala, tipo, a gente fez ele querendo ou não. A gente fez ele. Tá ligado? E, tipo, principalmente em questão ao não saber o que o filho acessa na internet. Exato. Ao uso restrito, ao uso sem supervisão de internet com 13 anos de idade, tá ligado? Sim. Eu acho que muita gente não tem noção ainda do quão nocivo tá ligado? Eu acho que a gente passou... Tipo, eu tenho certeza que tu teve o uso restrito de internet também, com tá certeza. ligado? Eu também tive. E, enfim, foi sorte eu tive trauma, Orkut, tá né? Tive Orkut, Facebook, tudo isso aí. Sim. E só porque hoje tá bem pior, né? Bem pior. Hoje tá bem Tal pior, qual nossos pais falam que antigamente tipo, brincar na rua era mais de boa. A gente pode dizer que antigamente a internet também era um ambiente mais de boa, quando eu tinha 13, 12 anos. Era mais simples, tinha menos conteúdo nela no geral. No geral. Menos acesso à informação, era mais difícil de achar
encontrar determinado A tipo de intenção informação. do uso da internet era diferente, tá ligado? Hoje em dia a internet é muito usada, tipo... Cara, se tu usa alguma coisa de graça na internet, provavelmente tu é o produto, tá ligado? Exato, é. Enfim, Famosa frase. famosa frase, né? Esse é o Episteme, isso aqui foi um episódio diferente, num formato diferente, pra você que assistiu um conteúdo um pouco mais rápido sobre alguma coisa que tá nos trending topics agora. Se você tem alguma sugestão de um próximo tema pra gente falar aqui de uma maneira rápida, pode colocar aqui nos comentários. Se puder e se quiser, por favor, curta e compartilhe com todo mundo, com aquele seu amigo que já viu a adolescência, com aquele seu amigo que não viu a adolescência, e principalmente com aquele teu amigo que estuda psicologia, que se ele não assistir a adolescência, não tira o CRP. Agradecemos a todos aí, todo o apoio, né, até agora, todo mundo que nem que tenha visto alguma parte, ouviu nossos cortes, viu partes dos episódios, talvez não viu até o final, a gente sabe que é maçante também, né, ver um podcast de 1 hora ou quase 1 hora, 40 minutos, né, ainda mais de temas que, tipo, em certo nível são técnicos, né, a gente sempre tenta trazer de uma forma que vocês consigam relate, né, tipo, se identificar e tipo, ficar imerso ali, né, entendeu? E que seja divertido também, né. Só que às vezes não dá, a gente sabe que é difícil. E é isso aí, né? Agradecemos todas as pessoas, todo mundo que compartilha, que vê, né? Que curte, enfim. É isso aí. Muito obrigado. Esse é o Episteme. Valeu. Sério.